Nomeadamente para poder repor a sua autoestima, tem mais um minuto. Bom, eu queria agradecer as questões que foram colocadas. Agradecer as questões que foram colocadas. Eu começava já pela questão do sistema semipresidencial ou não. Eu aí estou inteiramente de acordo com aquilo que disse o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que cada um faz a sua classificação. Na verdade, o que é importante, e estou de acordo com o que disse o Dr. Mário Silva, é que se explicitem as razões porque se diz que o sistema é semipresidencial ou parlamentarismo mitigado. Tenho por mim que o sistema cabo-verdiano é um sistema semi-presidencial, porque o presidente é eleito diretamente pelo povo. Nós encontramos um executivo bicéfalo, em que o governo é responsável perante o Parlamento. O presidente tem, então, poderes congruentes com o facto de ele ser eleito diretamente pelo povo. E o sistema semipresidencial é um sistema que exige um equilíbrio particular, não é? Entre o primeiro-ministro, entre o governo e o presidente da República, mas também há que contar, obviamente, com o Parlamento. Mas a grande questão que se coloca é na dinâmica entre dois líderes, o presidente e o primeiro-ministro. E aí cada um tem de saber como é que funciona. Portanto, tem de cumprir a Constituição. Não podemos ter um presidente que queira ser líder da maioria ou então líder da oposição. E por isso há que ver como é que cada um atua no sistema. É óbvio que um presidente ele deve chamar a atenção para os grandes consensos nacionais, para as grandes questões que unem a comunidade. E deve poder fazer críticas, sim senhor, essencialmente críticas que ultrapassam o horizonte de uma legislatura. E deve saber qual é o nível de generalização das suas críticas. Se um presidente for fazer crítica em relação a cada questão particular de política que está sendo definida ou ainda não foi definida pelas principais forças legitimadas para fazer política com um programa, que são os partidos, aí há ou pode haver problemas sérios.